presença do Senhor. Não é à toa que a Bíblia diz que é na presença do Senhor que nós temos fartura de alegria, né? Temos alegria de uma forma tremenda, transbordante. Obrigado. Queridos, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que desde o começo da semana Deus tem ministrado aos nossos corações. E hoje eu quero falar com você sobre ação e reação. Quando nós usamos apenas os termos ação e reação, é um termo muito amplo, muito diverso, que alcança várias áreas da estrutura humana e sucessivamente. E tem até algumas áreas que eu não me atrevo a entrar para falar de ação e reação, como na física, né? Ação e reação é a terceira lei de Newton, diz que para toda ação existe uma reação, né? Na área jurídica eu posso até falar mais um pouco, quando se fala de uma atuação processual, alguém ingressa com uma ação, alguém precisa reagir com uma contestação. No âmbito empresarial também, a ação é a menor parte de um capital, onde é colocada muitas vezes à disposição para que seja negociado. E sempre quando há uma reação no mercado, essas ações têm variações, e assim sucessivamente. Mas hoje eu quero tratar do tema ação e reação no âmbito geral, mas direcionado para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, que fala também sobre o comportamento humano. Se nós fôssemos definir os termos, ação, segundo o dicionário da língua portuguesa, é um ato de agir de alguém que toma uma iniciativa que provocará um resultado sobre outro agente ou outra coisa. Reação é a manifestação de um corpo quando acaba de ser provocado por um outro agente ou outra coisa. Mas trazendo para o âmbito da palavra de Deus, para a nossa vida, construção de vida, nós podemos dizer que vivemos tempo em que as pessoas têm sido conduzidas a viver de forma reativa, de reagir a determinadas situações, a determinados problemas. Sempre correndo atrás de resolver problemas. É a famosa cultura do bombeirismo, né? Depois que o problema acontece, nós corremos atrás, tentamos resolver, tentamos solucionar, e assim vai. Vivemos a vida tentando apagar incêndios. Isso em várias áreas das nossas vidas. Vamos olhar pela área, muitas vezes, da saúde. Muitas vezes nós só procuramos um médico e depois estamos doentes. Depois que os sintomas já apontaram que a doença está num estágio grave. É que nós procuramos, aí nós reagimos a um mal que já está estabelecido na nossa estrutura física, no nosso corpo. Se nós formos olhar na área das finanças, muitas vezes nós só reagimos nessa área depois que estamos endividados. Depois que temos dívidas, complicações financeiras, é que nós começamos a tentar reagir nesta área referente a termos um orçamento financeiro e etc. Outros também só valorizam ou só dedicam tempo à sua família depois que perde filho, casamentos, relações e assim sucessivamente. Mas não é diferente na vida espiritual. Muitos só procuram Deus depois do problema, da dor, da calamidade, da enfermidade, das perdas de vidas. Por quê? Porque sempre estão ocupados com outras coisas e só quando chegam esses fatores na sua vida é que reagem e procuram a Deus, procuram Deus como uma emergência, como um pronto-socorro, como uma necessidade iminente que precisa de um milagre, de uma solução. Põe a mão nas minhas palavras, não estou pregando contra milagres, porque milagres é uma promessa bíblica, é uma estrutura bíblica. Agora, o que nós não podemos é levarmos uma vida longe de Deus e depois reagirmos procurando Deus, querendo um milagre do qual ainda, vamos dizer assim, nem buscamos estar estruturado para receber. Mas esta vida, querido, de reagir para tentar resolver os problemas depois de estabelecido, nunca foi o propósito de Deus para a vida do ser humano. Vou repetir. Quando Deus criou o homem na terra, Ele nunca fez o homem para viver na reação, esperando que os problemas aconteçam, que as circunstâncias venham para depois Ele reagir. Deus sempre nos chamou para vivermos de forma ativa, na frente, realizando, conquistando, sempre, desde a criação do homem. Quando Deus criou o homem,
A primeira ordem de Deus foi que o homem fosse ativo e não reativo. Deus criou o homem para ser ativo e não reativo. Vamos olhar a primeira ordem bíblica que Deus deu para o ser humano. Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: e Deus, depois de ter criado, os abençoou e lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Veja bem, a ordem de Deus aqui não foi para o ser humano dizer assim: olha, vocês agora estão bem, eu fiz aqui um paraíso para vocês, fiquem aqui sossegado, tranquilo, de boa, esperando as coisas acontecer. Não, mesmo Deus dando uma condição extraordinária para o ser humano, criando primeiro um paraíso, depois criando o homem, colocando dentro, Deus deu ordem para eles serem ativos. Diz para ele: olha, vocês vão ser fecundos, vocês vão se multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês vão dominar sobre todos os animais, vocês vão ter o domínio, a ação de domínio sobre todas as criaturas que existem na terra. A ordem de Deus foi bem clara: sejam ativos e dominem a terra. Essa foi a ordem de Deus. Esse foi o propósito com o qual Deus criou o ser humano, para ele andar sempre de forma ativa, sempre em ação e não esperando as circunstâncias para reagir. Então, algumas coisas, querido, nós precisamos aprender diante desse propósito divino. Já entendemos que Deus, quando criou o ser humano, criou para ele ser ativo, e não para ele ser reativo, para ele agir, e não apenas para reagir. Diante disso, eu tenho algumas questões bíblicas que nós precisamos compartilhar esta noite, do propósito divino para que o ser humano seja ativo e não reativo. Primeiro, não queira o lugar de Deus. Qual é o primeiro? Não queira o lugar de Deus. Salmo 115, versículo 16, nos diz assim, preste bem atenção neste versículo: os céus são os céus do... Vamos lá, os céus são os céus do... Mas a terra ele deu a quem? Aos filhos do homem. Então vamos lá, o céu tem dono. Quem é o dono do céu? E a terra Deus deu para um novo dono. Quem é o novo dono que Deus deu? Os homens, nós, os seres humanos. Ok. Você concorda comigo que o dono de um lugar, de uma propriedade, ele precisa agir de forma ativa e não reativa? Você concorda? Por exemplo, você na sua casa, você é dono da sua casa, você precisa ser ativo. Você precisa pegar, construir no terreno, você precisa providenciar segurança, você precisa providenciar a documentação necessária, você precisa agir. Você não pode tão simplesmente ficar parado esperando as coisas acontecer. Você é o dono. Você que faz a proteção, você que põe porta, você que põe a fechadura, você que determina quem entra e quem sai da sua propriedade. Por quê? Porque você é o dono. E o dono, ele tem essa legalidade de ser ativo naquilo que lhe foi dado, naquilo que lhe pertence. Então, voltando ao versículo que nós lemos. Os céus são os céus do Senhor. Então, quando se trata do céu, quem é o agente ativo que manda? Deus. Ok? Tudo bem até aí? E no céu, o ser reativo é o ser humano. Então, quando se trata de céu, Deus dá a palavra de lá, dá uma ordem de lá e nós reagimos na terra. Vou lhe dar um exemplo mais clássico possível. Deus, quando olhou do céu, ele não viu nenhum justo na terra. Aí ele ficou lá lamentando, dizia assim: pô, esse povo não tem jeito. Quando é que eles vão tomar uma posição? Como é que eles vão? Não. Quando Deus, que é dono do céu, viu para a terra que não tinha nenhum justo, ele agiu. E qual foi a ação dele? Enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. João capítulo 3, versículo 17, diz que ele não veio julgar, nem condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Então Deus, lá do céu, ele agiu, quando viu a terra em pecado, enviou o seu único filho para cumprir o plano da redenção. Se Deus agiu, nós temos que reagir. E como é que nós reagimos? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Senão, o que Deus estabeleceu no céu, terá alguma validade se nós não tivermos uma reação? Não teria. Então Deus olhou, agiu mandando Jesus, e nós reagimos aceitando Ele como Salvador. Ok, então Deus manda no céu, e tudo que Ele manda no céu, cabe a nós obedecermos. Agora vamos para o outro lado da moeda. O mesmo versículo diz o quê? A terra Ele deu aos filhos dos homens, para nós. Então na terra é o contrário. O homem tem que ser ativo para Deus reagir. É isso mesmo. E eu vou lhe provar com o texto bíblico. Na terra, nessa terra que nós vivemos, a nós foi dado a ordem, desde que Deus criou o homem na terra. Por isso que Deus não criou o homem no céu e trouxe para a terra. Ele criou o homem da terra, do pó da terra. Para quê? Para que o homem tivesse o domínio. E quem tem o domínio tem a obrigação da ação. Então, na terra, nós precisamos ser ativos para Deus ser reativo. Vamos para a Bíblia? Jeremias capítulo 33, versículo 3. Texto muito conhecido. O que é que Deus diz? Clama a mim. Quem é que tem que clamar? Deus ou o homem? O homem. Isso é uma ação. Clamar é uma ação, ok? Então nós clamamos e Deus reage. A Bíblia diz, clama a mim e eu responderei. Então aqui na terra nós clamamos, nós oramos, nós adoramos e Deus reage. Acabamos de viver isso aqui. Adoramos ao Senhor e houve uma reação do céu, da manifestação da presença de Deus. Por quê? Porque na terra o ser humano age e Deus reage. Diga comigo, na terra eu ajo e Deus reage. Tá? E aí ele diz, olha a reação de Deus. Quando você clamar, eu respondo e anuncio coisas grandes e ocultas que você não conhece. Agora, se você não clamar, Deus vai responder? Não, porque ele não é intruso na vida de ninguém. E Ele nem revela. Só quando nós clamamos. Então nós agimos e Deus reage. Vamos para outro texto muito conhecido na Bíblia. Eu fiz questão de pegar textos bem conhecidos da Bíblia para a gente analisar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Outro texto muito conhecido do contexto cristão. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, toda ação, normalmente ela é expressada por um verbo. Pessoal aí que das pedagogias sabe melhor do que eu isso aqui. Vamos lá. Então, o meu povo, o povo de Deus está onde? No céu ou na terra? Na terra. Se fizer a ação, quais ações? Se humilhar, orar, buscar-me e converter dos seus maus caminhos. Então veja bem, Deus está dizendo assim, se por acaso vocês fizerem essas ações na terra, que é humilhar, orar, buscar e se converter, então eu vou reagir do céu. Como é que Deus reage do céu? Fazendo 4 coisas também. Ele reage do céu, perdoando o pecado, sarando a terra, vendo o que está acontecendo e ouvindo as orações. Então, para que Deus possa intervir na terra, precisa de uma ação nossa. Por isso é que Ele deixou a sua igreja como coluna da verdade. Por isso Ele nos deixou com uma palavra na boca, para quê? Para que nós possamos entrar pelo novo e vivo caminho direto diante do trono de Deus. Porque os céus, eles reagem à nossa ação na terra. Se nós agirmos, o céu vai reagir. Então o texto é muito claro, quando ele diz assim, se nós orarmos, buscarmos a face do se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter, então Ele olha lá do céu, Ele ouve do céu, Ele perdoa os pecados, Ele sara a terra, e os seus ouvidos vão ficar atentos ao que for feito. Agora, se nós não agirmos, se nós não orarmos, não buscarmos, não nos humilharmos e não nos convertermos, como é que Deus vai perdoar?
como é que ele vai sarar a terra? Como é que ele vai ouvir se ninguém clamar? Então precisa haver uma ação da nossa parte para que haja uma reação da parte do céu. Mas mais 2 textos. Salmo 50 e o versículo 15. Aqui já é um momento em que o salmista está passando um momento muito delicado, de aflição na vida. Mesmo nesse momento, querido, para Deus intervir na nossa vida, nós temos que agir. Quando nós estamos passando talvez o pior dia da nossa vida, o dia mau da nossa vida, nós precisamos agir para poder o céu reagir ao nosso favor. Salmo 50, versículo 15 diz assim: invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Olha o que Deus está dizendo assim: no dia da angústia você precisa fazer uma ação. Qual? Invocar o Senhor. Invocar, clamar, chamar pelo Senhor. Aí Ele vai reagir. Livrarei, e no fim Ele já dá a oportunidade de nós agora fazer uma nova ação, glorificar. Depois que você glorifica a Deus, o céu reage ao seu favor? Claro que sim. Então aqui vamos dizer, para quem gosta de filmes aí de heróis, é um loop sem fim. Né? Você está passando um momento difícil? Você invoca o Senhor, e Ele livra. Aí depois você glorifica, e Ele te honra, e assim vai. Um passo atrás do outro. Você age, o céu reage. Você age, o céu reage. Você age, o céu reage. Jesus, quando esteve na terra, as últimas palavras dele antes de ir embora foi a grande comissão de irmos pregar o Evangelho. Veja bem, ficou uma ordem para nós fazermos uma ação e Deus ia fazer a reação. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulo de todas as nações. Olha o verbo aí, fazer. Façam, ação, façam discípulos. Batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu ordenei a vocês. Então, na hora que Jesus foi subir ao céu, Ele deixou uma ordem bem clara para todos nós: hajam, não fiquem parados como igreja, tenham ações, saiam pelo mundo, preguem o Evangelho, façam discípulo, batizem. Se você olhar o texto de Marcos, continua sempre lhe dando ordem de ações. Ide pelo mundo, pregue o Evangelho, ensine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulse os demônios, ministre libertação. Então, sempre uma ordem de ação para nós fazermos. E aí vem a reação: se vocês fizerem isso, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, ou por todos os tempos. Então, até para que Deus esteja conosco, nos conduzindo até o dia que mais ansiamos como igreja, que é para sermos arrebatados, nós precisamos agir primeiro. Então nós agimos e o céu reage. Nós saímos, falamos, ensinamos, batizamos, ministramos libertação, expulsamos demônios, levamos as pessoas a conhecer o Senhor, a ser instruída pela palavra de Deus, e Deus reage do céu. Reage como? Dando graça, protegendo, trazendo libertação, abrindo caminho, transformando vida, nos dando crescimento, nos dando maturidade. Tudo isso é uma reação do céu para as ações que nós tomamos na terra. Assim, nós precisamos entender que a igreja, quem, queridos? A igreja tem um chamado para ação. A igreja foi chamada para ela ser ativa e não reativa. Mas durante muitos anos a igreja, por causa de uma desgraça chamada religiosidade, transformou a igreja em algo reativo. Fecharam um cerco e disseram assim: não, porque a igreja não tem que se envolver com o mundo. Então quem está na igreja não tem que ir para a faculdade estudar, não pode se envolver em política, e assim sucessivamente. Agora nós estamos tendo que correr atrás reagindo. As faculdades tomadas por ideologias que destroem família e destrói a personalidade das pessoas. Nós vemos as leis formadas por políticos que perseguem a igreja, se levantam contra a família, e hoje nós estamos correndo atrás, reagindo. Por quê? Porque durante muitos anos a igreja não fez o seu papel de ação, e hoje está vivendo de reação.
Mas a proposta de Deus para a igreja é que a igreja reaja, que a igreja haja, sempre esteja na frente, agindo para não precisar reagir. Hoje, infelizmente, devido à religiosidade, a palavra de ordem para a igreja seria: reage, igreja. Mas não é o projeto de Deus. O projeto de Deus não é que a igreja fique esperando os problemas acontecerem para depois ela reagir. O projeto de Deus é que a igreja saia na frente, agindo, e Ele vai conosco, respaldando tudo aquilo que nós podemos fazer. Amém, queridos? Então, guarde bem, na terra, a função de ser ativa é de quem? Nossa ou de Deus? Nossa. Então, na terra, o nosso dever, a nossa função é sermos ativos, a termos ação, para que Deus do céu reaja em nosso favor. Então, querido, não espere chegar o dia mau. Não espere chegar o dia da tribulação, da angústia, da perda de bens, da saúde, perda da liberdade, perda da família, perda de seja lá o que for, para você reagir e buscar a Deus. Para só assim você entender que você é igreja, que você precisa interceder, que você precisa clamar, que você precisa ensinar, você precisa aprender e ensinar a palavra de Deus. Todas essas ações nós precisamos praticar como igreja. Não espere chegar o dia mau, não espere que a situação coloque você contra a parede, coloque você num dia muito angustiado, para poder você correr e querer fazer tudo de uma vez só. Não, o propósito de Deus é que nós possamos agir para que o céu reaja. E aí você pode dizer assim: pastor, mas não fica complicado esse negócio? Nós aqui temos que agir? Sim. E é exatamente por isso é que Deus nos deu uma ferramenta poderosa, que todos nós que dizemos que conhecemos Jesus precisamos tê-la e saber usar. Porque quem tem essa ferramenta poderosa sempre está agindo, não espera para reagir. E essa ferramenta poderosa, você conhece, já ouviu muito falar sobre ela, chama-se fé. Como se chama? Fé. Fé, a dádiva divina para nos manter ativo. É a segunda coisa que eu preciso te ensinar hoje. Fé é a dádiva divina dada por Deus para nós nos mantermos ativos. Como assim? Diferente do que algumas pessoas podem argumentar, Deus, quando Ele deu para nós essa ordem de irmos, termos ação, fazermos, Ele já nos deu a ferramenta, a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu ajo, agrado a Deus e Ele reage. Já entendemos isso, ok? Então, quando eu faço um exercício da fé, quando eu coloco a fé em ação, quando eu ajo por fé, quando eu proclamo por fé, eu estou provocando o céu para reagir. Por isso é que o Senhor diz que não dá para agradar a Deus se não tiver fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima, olha aí o verbo de ação, para você se aproximar de Deus, você tem que usar essa ferramenta chamada fé. Para que se aproxime, creia que Ele existe. Aí vem a reação dele, e Ele recompense, para que Ele traga a devida recompensa. Então, nós agimos por fé, e Deus reage com a recompensa conforme aquilo que nós buscamos por fé. Então, querido, a fé é a forma que ativamente nos apresentamos diante de Deus. Querido, não existe fé reativa, a fé ela sempre vai ser ativa. Aí você diz assim: não, mas depois que aconteceu o problema, eu tive fé. Não, querido, muitas vezes é desespero, muitas vezes é desculpa, muitas vezes é uma busca tardia, porque não existe fé reativa. A fé ela sempre será ativa. A fé sempre vai nos levar a uma ação, nem que esta ação seja um clamor, um choro diante de Deus, nem que seja um gemido inexprimível, como diz a Bíblia, mas é uma ação. Quando você crê que Deus Ele está no céu, que Ele está te ouvindo, nem que você só chore diante dEle, é uma ação. Para poder Ele olhar de lá dizendo assim: se Ele veio chorar para mim,
É porque ele crê que eu sou Deus poderoso para fazer alguma coisa por ele. Se ele veio clamar a mim, é porque ele acredita, ele tem fé que algo pode mudar na vida dele. Então a fé, querida, ela nunca é reativa. A fé sempre será ativa. É um ato de ação. Então, a fé, por que é um ato de ação, pastor? Primeiro, porque a fé não se limita às circunstâncias. As circunstâncias estão acontecendo, mas você crê além da circunstância. Crê além das questões econômicas, você crê além das questões sociais, você crê além das circunstâncias do dia a dia, você crê acima de tudo isso. Então, quando você crê, você está fazendo uma ação. Fé, colocando a sua fé em ação. Então ela não olha para a circunstância, ela crê no que Deus pode fazer, responder, fazer de algo extraordinário, sobrenatural, que vai até sobre as leis da natureza. Segundo, a fé nos aproxima a conhecer os planos de Deus. Toda pessoa que entra com fé e ousadia diante dele, o versículo que eu li alguns minutos atrás, de Jeremias 33:3, diz o quê? Que quando eu clamo, o Senhor, ele já começa a mostrar planos ocultos que ninguém sabe. Então, quando nós agimos por fé, nós nos aproximamos de conhecer mais profundamente os planos de Deus. Em terceiro, a fé nos leva a entrar com ousadia na presença de Deus. Quando nós agimos por fé, você entra com ousadia diante de Deus. Pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu na cruz, sabendo que fomos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, podemos nos apresentar diante dele. Então nós entramos com ousadia diante dele por um ato de fé. A fé também nos movimenta a agir, perseverar e confiar. Então, quando nós somos movidos por fé, tomamos uma ação de fé, por mais que todas as circunstâncias digam o contrário, como o exemplo na Bíblia que nós temos de Abacuque, vendo a nação destruída, as pessoas longe de Deus, as pessoas não querendo ouvir de Deus, mas ele creu, ele perseverou e ele diz assim, eu vou ficar nessa torre até Deus me dar uma resposta. Ele tomou uma ação. Quando ele tomou a ação de subir e ficar em vigília, clamando ao Senhor, Deus respondeu de lá, vou resolver o problema. Vou resolver. Por quê? Porque a fé nos leva a agir, perseverar e confiar até que algo aconteça. A fé também amplia a nossa visão para contemplarmos o futuro. Quando nós olhamos pela fé, nós não olhamos o momento, a circunstância, mas aquilo que Deus pode fazer. Tanto de imediato, como mais à frente. Deus pode intervir, Deus pode fazer. Então, a fé foi a ferramenta que Deus nos deu, que nos incentiva na sua palavra todo dia buscarmos, a todo dia ampliarmos nosso nível de fé, porque quem anda por fé, anda sempre fazendo ações. Agora, quem não desenvolve a sua fé, sempre vai viver na reação. Porque quando você, e a fé, como é que você adquire fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa? A fé genuína em Deus pelo ouvir da palavra de Deus. Alguns dias atrás fomos ministrados aqui que tudo que nós escutamos produz uma crença dentro de nós. Crença é um nível de fé. Agora, se eu priorizo ouvir a palavra de Deus, se eu priorizo aquilo que Deus fala pela sua palavra, o meu nível de fé vai aumentando. E quanto mais o nível de fé vai aumentando, mais ações eu vou tendo. Se o meu nível de fé estava lá embaixo, mas eu criei que Jesus podia me salvar, eu aceitei Ele como Salvador. Na sequência, eu comecei a crer que Ele poderia me encher da sua presença, com os seus dons, suas maravilhas. Comecei a buscar o Espírito Santo. Depois eu comecei a crer que se eu entrar e pedir, Ele pode responder, Ele pode salvar, Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode fazer um milagre. Por quê? Quanto mais eu ouço da palavra, mais o nível de fé aumenta, e quanto mais o nível de fé vai aumentando, mais ações eu vou tendo diante do céu. E quanto mais ações eu tenho diante do céu, mais reações do céu ao meu favor. Então, se você quer algo de Deus do céu, meu irmão, vou lhe dar uma dica de ouro. Não fique parado esperando acontecer. Não fique naquela situação assim, não, quando Deus quiser, se Deus quiser. Ele quer, querido. E sabe o que é que Ele quer? Que você tenha uma ação. Que Deus quer que eu e você haja.
Porque na terra, Deus deu aos homens a obrigação de agir é nossa, e Deus reage. Por que isso? Porque Ele te deu livre-arbítrio, irmão. Porque se Deus intervém na sua vida e faz um milagre, sem você pedir, é capaz de nós, seres humanos, dizermos para Deus, Senhor, eu não pedi isso. Dá reclamar de Deus. Sim ou não? Sim. Agora, quando você pediu, pode não ser da forma que a gente imaginou, e Deus responde, primeiro houve uma ação da nossa parte. Aí vem uma reação do céu. Então, meu irmão, em nome de Jesus, desde que o homem foi criado na terra, ele não foi feito para ficar parado esperando as coisas acontecerem. Nós não fomos criados para viver nesse discurso, está ruim, mas está bom. Não é o plano de Deus. O plano de Deus é aquele, eu estou esperando, se Deus quiser. Ele quer que nós possamos agir. Porque se nós agirmos, o céu vai reagir. Por que isso é tão importante para nós? Porque eu tenho uma terceira coisa para te ensinar hoje. Somente os leigos precisam de sinais. Somente quem, querido? Os leigos precisam de sinais. Os irmãos de José só viram a fome quando a fome chegou. José viu a fome 7 anos antes. Porque José, ele não era um homem da reação, mesmo tendo passado tudo o que passou. Ele era um homem que agia. Não é à toa que onde ele chegava, ele governava. Porque ele agia, ele tinha iniciativa, ele fazia alguma coisa. Para ver que quando a fome chegou nas terras de Israel, que os irmãos de José só viram quando não tinham mais comida. José viu 7 anos antes. Detalhe, ele viu 7 anos antes pela visão do faraó. Ele conseguiu ver 7 anos antes da fome chegar, com algo que não foi preciso nem Deus falar para ele. Deus falou para outro e ele já entendeu. Porque só leigos precisam de sinais. Quando você e eu, querido, nós agimos de forma ativa, buscando a Deus, ligados com o céu, nós sempre vamos andar à frente do nosso tempo. Sempre vamos andar à frente do nosso tempo. José, ele viu a fome, como eu já disse, 7 anos antes. E aí, na hora que ele viu, que ele entendeu, que o faraó perguntou para ele, e ele disse, olha, nós vamos ter 7 anos de fartura. Depois virão 7 anos de fome. Veja como esse homem era ativo. Ele de imediato, ele poderia ter dito só isso para o faraó. Ó, seu faraó, vai ter 7 anos de faca gorda, 7 faca magra, 7 vai sobrar comida e 7 vai faltar. Mas quem anda por fé é ativo, tem ação. Ele já teve uma ação de imediato. Se eu fosse o Senhor, eu escolheria homens capacitados, guardaria em armazéns todas as sobras para os 7 anos que virão de fome. De imediato, com a visão do faraó, ele já teve uma ação. E por ele ter uma ação, o céu reagiu. O céu reagiu e Deus, através do faraó, fez ele governador do Egito, dono da chave do celeiro do mundo. Imagina bem, querido, o indivíduo dorme dentro de uma cadeia, o cara dorme dentro de uma cadeia, escravo. Na manhã seguinte, ele ouve um barulho estrondoso, como eu já expliquei aqui para você, a masmorra do faraó ficava debaixo do trono, quando ele batia com o cetro, alguém lá embaixo ia morrer. Ele acorda debaixo de pressão, alguém grita o nome dele na porta da cadeia, e aí eu fico imaginando os outros que estavam lá parados, só reagindo. Qual foi a reação dos outros? Ih, coitado do José, morreu. Mas José não, ele não reagia. A Bíblia diz, em um dos salmos, não me engano, no 117, que ele se colocou de pé, mesmo com uma corrente no pescoço, e falou, porque o objetivo, quando colocava no Egito uma corrente no pescoço, era para prender a voz para a pessoa nem gritar e nem gemer. Mas com uma corrente no pescoço, ele pode dizer, ei, sou eu, estou aqui. Um homem de ação. E aí levam ele para se apresentar diante do faraó. Ele não foi de qualquer jeito. 105, né?
Obrigado. 105 é o salmo que cita isso. Fez ações antes de ir para o faraó, se levantou, tomou banho. Tem gente que está precisando dessa ação, né? Eu lembro para tomar um ânimo na vida de manhã cedo. Toma um banho, meu irmão. Fez a barba. Por que fez a barba? Por causa que a cultura egípcia dizia que ninguém poderia se apresentar diante do faraó com nenhum pelo no corpo. Não era só a barba, não. Ele depilou o corpo inteiro. Pastor, querida, era a cultura do Egito. Para quê? Justamente para evitar que a pessoa chegasse lá, levasse piolho, sarna, qualquer coisa e passasse para o faraó. Era essa a neura do Egito na época. Então tirava todos os pelos do corpo e foi lá. Se apresentou. E olha a ação desse homem. Quando o faraó contou o sonho para eles assim: você tem alguma resposta? Ele disse assim: eu não, mas o meu Deus lá do céu tem. Ele agiu, Deus reagiu. Quando ele deu essa palavra, ele fez uma ação, qual ele glorificou, ele exaltou a Deus. E o céu reagiu. Deu o significado do sonho. E ele conta. Depois ele age de novo, dando lição de administração para o faraó. O céu reage. E ele se torna o provedor da terra. Porque era um homem de ação. Os seus irmãos, morando a alguns quilômetros de distância, cerca ali de uns 800 quilômetros de distância, só perceberam a fome no dia que chegaram em casa do serviço. E a mulher disse assim: não tem nada para comer. Quando eles voltaram da lavoura e viram que não tinha nada para colher. Quando eles voltaram e viram que os animais que eles tinham morrido no meio do caminho, não tinha nenhum para eles comerem a carne do animal. Eles só perceberam a fome quando a calamidade chegou na porta deles. Aí eles reagiram. Reagiram, foram até Jacó, disseram assim: pai, me dá aquela reserva financeira, porque nós ouvimos falar que lá no Egito tem comida. A gente precisa ir lá. Coloca os jumentinhos, 800 quilômetros de deserto, irmão. Para chegar lá onde José estava, para dizer: por favor, nos venda um pouquinho de comida, para nós não perecermos. E José está lá, com comida sobrando. Essa é a diferença de quem age e reage. José, ele se tornou especialista. Por que é que ele se tornou especialista? Porque quem age vai sempre aperfeiçoando o seu modo operante. E com isso vai acabar se tornando especialista no que faz. Uma pessoa que faz várias vezes a mesma coisa, ela se torna ou não especialista na área? Sim. Sim. Quando a pessoa tem conhecimento numa área, qualquer pessoa discute com ela. Quando ela se torna especialista na área, ela fala, os outros se calam. Agora, quando ele se torna mestre, ele faz, as pessoas seguem. A ação de José foi tão grande, que ele não ficou só sendo especialista, ele passou a ser mestre. O que ele dizia para fazer no Egito, todo mundo obedecia. Por quê? Porque a ação vai levando à perfeição. Isso não quer dizer que quando você age, você não vai errar. Claro que vai errar, somos humanos. Agora, o que não pode é parar. Você vai, faz uma vez, conserta, faz, viu que não deu certo, faz de novo. Até uma hora que você se torna especialista na área. José começou assim. Ele começou tomando conta do seu pai, das coisas do seu pai, quando os irmãos iam para o campo. E o pai confiava tanto nele que mandava ver o que é que os irmãos estavam fazendo. Foi preso, vendido na casa de Potifar, se torna gerente da casa de Potifar, porque era um homem de ação. Foi acusado injustamente, foi para a prisão, chegou na prisão e se tornou o administrador da prisão, porque era um homem que ia ação, um homem que agia. E agora se torna governador do Egito e o dono da chave do celeiro da terra, porque era um homem que agia. Os seus irmãos não se tornaram especialistas, eram leigos, quando se falava de administração de alimentos, segurança alimentar, eram leigos. E só perceberam a fome no dia que começaram a passar fome.
Eles não perceberam que a terra estava minguando, estava diminuindo a produção. Não. Eles não perceberam que os rebanhos dele não estavam produzindo. Só quando a fome chegou é que eles perceberam. Porque eram homens reativos. A prova disso é quando o José começou a se destacar, eles começaram a reagir com ciúme. Quando eles viram que o pai deu uma túnica listrada de várias cores, foi que eles reagiram dizendo, opa, por que nós nunca ganhamos uma dessa? Somente quando José se tornou o menino de confiança do pai, é que foi ao deserto para levar um recado do pai, eles chegaram lá e reagiram. Vamos matar logo ele? Vamos calar logo ele? Pessoas que vivem de reação não percebem o mal chegando, a tragédia chegando, porque é leigo. José, não, ele se tornou especialista, mestre, e bastava alguém falar alguma coisa que ele já conseguia ver lá na frente. O ímpio do faraó falou, eu tive um sonho, ele já viu 7 anos na frente. No sonho dos outros, imagine no deles. Para ver que ele via mais de 7 anos. Porque quando ele teve os primeiros sonhos dele, que ele era garoto, que ele via o sol, a lua, as estrelas, ele como o sol, as luas e as estrelas se dobrando diante dele. Quando ele viu os feixes dos irmãos se dobrando diante dele, ele era adolescente. Ele viu ali, meu irmão, pelo menos 30 anos à frente. Porque quem tem ação tem visão. Quem tem ação tem o quê? Visão. E os irmãos dele esperaram a fome chegar para poder ver o mal que tinha acontecido. Quando somos ativos, querido, nós aprendemos com antecedência. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. Porque quando nós oramos com fé, buscando ao Senhor, Ele nos avisa com antecedência o que pode acontecer, né? Para nós vermos à frente, sabemos o que pode acontecer. Então, quando somos ativos e aprendemos com antecedência, nós desenvolvemos a visão à frente e nos tornamos especialistas. E podemos chegar até a condição de mestre. Já os leigos precisam de sinais. Enquanto eu não ver isso, enquanto eu não ver aquilo, ele fica na reação, esperando alguma coisa acontecer, para ele ver e entender. E às vezes, quando vê e entende, é que nem os irmãos de José. O negócio já está bem complicado, bem delicado. E por fim, a quarta coisa que eu quero te ensinar dentro desse tema hoje é: reagir é a opção do escravo. Reagir é a opção do... José foi vendido como escravo, mas dentro dele ele não era escravo. Por isso é que ele agia. Qual é a regra natural de um escravo? Escravo não tem atividade própria, ele sempre reage, ou movido pelo medo, ou movido pela dor. Um escravo, naturalmente, ele não age, ele não tem um plano de ação. Alguém chega lá, manda ele fazer alguma coisa, e ele faz, ou por medo, ou por dor. Ou faz com medo de ser punido, ou ele é punido e por causa da dor ele faz. Então, essa é a opção de um escravo. A estratégia do inferno, do diabo, é que o ser humano seja ocioso, preguiçoso, murmurador, esperando tudo cair do céu. Meu irmão, até chuva para cair do céu tem que ter uma reação, tem que ter uma ação primeiro na terra. Sim ou não? Quem estudou um pouquinho vai poder até me ensinar isso aí. Esquenta, a água evapora, é uma ação da natureza, enche as nuvens, para depois o céu devolver. Ação e reação. Então, primeiro a terra age, mandando a água para cima, para depois vir a chuva. Então, meu irmão, nada vem do céu se não tiver uma ação na terra. Ah, mas Deus é poderoso, Deus não pode fazer, e meu irmão. Meu irmão, tem coisas que nós estamos recebendo hoje, que tem nossos antepassados na fé que oraram lá atrás e clamaram. E talvez a gente está recebendo hoje sem clamar, por quê? Porque alguém um dia clamou, alguém um dia chorou, alguém um dia teve uma ação no céu.
para poder acontecer alguma coisa na terra. A Bíblia é tão clara com isso que Deus diz assim, eu não faço nada na terra. Olha que Deus, todo-poderoso, Criador, tudo faz assim, eu não faço nada na terra sem antes avisar para os meus servos, os profetas. Quem são esses servos dos profetas? Aqueles que ficam parados, calados, assim, para as coisas assim, estou esperando ver o que Deus vai fazer. Não, é o que ora, é o que clama, é o que jejua, é o que lê a palavra, é o que busca o Senhor. É esse que clama e o Senhor responde. Antes de fazer na terra, Ele procura esse. Não é à toa que Deus diz assim, eu estou procurando na terra verdadeiros adoradores. Por que Deus precisa procurar adorador na terra? Porque se nós não fizermos o ato de adoração, o céu não responde, irmão. O céu reage às nossas ações na terra. E fique bem claro isso. Não fique esperando as coisas acontecerem no céu sem uma ação na terra. Mas o diabo, ele sempre quis que o homem fosse reativo. Lembra no começo dessa palavra? Primeiro item que eu falei. Deus criou o homem para ser ativo. E deu um mandato para ele. Multiplique, encha a terra, domine os animais, tal. Ação, 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 ação. A ordem de Deus foi ação, 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 ação. Qual é a estratégia do diabo? Não precisa você fazer não. Só reage. Só reage. Assim o homem, ele não desenvolve o propósito para o qual ele foi criado, que foi agir, governar. E aí, o que é que acontece? Ele será limitado na sua iniciativa de clamar a Deus, de adorar a Deus, de entrar com ousadia na presença de Deus, esperando que Deus faça algo por ele. O reativo, ele se torna escravo dos ambientes externos. E as ações dos outros ditam o seu estado emocional. Quando você é ativo, que você se posiciona, que você tem uma postura, que você busca entendimento, conhecimento, comunhão com Deus, se aproxima de Deus, não é qualquer ataque externo, meu irmão, que derruba você. Pode vir luta, dificuldade, traições, pode mexer na economia do mundo, pode ter guerra lá no Irã, pode explodir petroleiro no meio do oceano. Meu irmão, isso não atinge você e a sua fé. Não atinge. Agora, se você é do tipo reativo, que o mundo externo é que dita a sua vida, infelizmente você é escravo. Aí o indivíduo fica pensando logo assim, meu Deus, eu vou ter que encher o tanque do carro. Porque vai faltar combustível, porque não sei o que mais, não, porque está tendo guerra, não sei o que mais, porque tentar dar um tiro no Trump lá no jantar dele, meu irmão, o problema é dele. Eu espero que ele esteja com a fé em dia, porque já 3 atentados em menos de 2 anos, ele escapou dos 3, eu acho que a fé dele está em dia, glória a Deus. Mas eu tenho que fazer a minha parte, de clamar a Deus, de buscar a Deus. Para quê? Para que Ele responda, eu não fique escravo das circunstâncias do ambiente. Aí vem uma palavra, vem uma situação, aí o indivíduo fica escravo do ambiente, das ações dos outros que ditam a sua vida emocional. A pessoa, quando ela é ativa, querido, que ela está na atividade, que ela está ali fazendo, realizando, conquistando, querido, ela não tem tempo nem para ficar ouvindo que os outros falam mal dela. Agora, quando o indivíduo vive no reativo, até quando você quer ajuda é ofensa. Até quando algo acontece, o estado emocional fica caído. Por isso é que Deus determinou que nós sejamos ativos, meu irmão. Por quê? Porque a reação dos outros não determina o seu comportamento. Quando você está ativo na presença de Deus, está ativo no seu trabalho, a reação dos outros não vai modificar o que você está fazendo. Agora, quando você está no estado letárgico, reativo, esperando as coisas acontecer, tudo o que acontece vai ditar o que você vai fazer, como você vai se comportar, como você vai agir. E isso é ato de escravo, meu irmão, não é de gente livre. O reativo, fatalmente, será um doente de alma, preso nos seus fatores limitadores. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou enfrentar isso porque eu não tenho capacidade. Ele sempre vai ficar esperando algo acontecer, sempre vai ficar limitado. Por quê? Porque não tem ação, porque ele, mesmo diante de uma adversidade assim, não, mas eu posso aprender, eu posso conquistar, eu posso vencer essa barreira. Ação do ativo, do reativo ele diz logo que não vai conseguir. Tá? Para o reativo, seus relacionamentos são desgastados.
O reativo é aquele que ele espera as pessoas lhe amarem primeiro. Espera que as pessoas façam alguma coisa. Espera que as pessoas reconheçam quem ele é. O reativo, ele sempre fica esperando algo de alguém, ele sempre quer sugar algo de alguém. Por isso que a maioria dos relacionamentos hoje em dia fracassam, porque as pessoas entram no relacionamento para ser reativa, porque a pessoa tem que me amar, tem que fazer alguma coisa por mim, tem que me... Não, e é uma sugação, porque é reativo. Ele primeiro precisa de uma atitude externa para poder ele reagir. Então os relacionamentos são desgastados, não inspiram confiança. Você confia, querido, em fazer negócio com uma pessoa que não tem atitude, que não tem ação, que fica só esperando as coisas acontecer? Você tem coragem de fazer negócio com esse tipo de gente? Colocar seu dinheiro em jogo na mão de uma pessoa que você não sabe, que não tem atitude nenhuma, que fica só esperando a coisa acontecer? Se tem, meu irmão, você tem muita fé. Ou loucura. Dos dois, um. Então, é desgastante, não inspira confiança. E sabe qual é o pior de tudo? Acaba no isolamento, desenvolvendo doenças emocionais. Até uma hora que vai chegando no fundo do poço e não consegue mais reagir. Porque reação, preste bem atenção, reação gasta mais energia do que na ação. Psicólogos aí de plantão podem dizer até melhor do que eu. Quando você está na atividade, agindo, trabalhando, mesmo que você tenha que trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, você está ali, você tem pique, você tem ânimo, no outro dia mesmo cansado, você acorda, você vai para cima, você vai trabalhar, ainda vem de lá dizendo assim, hoje eu matei 2 leões, tal, e amanhã eu mato outro, e está tudo certo. Agora, quando o indivíduo está reativo, entrando em caminhos depressivos, que trabalho que dá para ele levantar? Que trabalho que dá para reagir? Por quê? Porque a reação exige mais esforço do que a ação. Então, como Deus, na sua sabedoria, para deixar mais fácil para nós, desde que nos criou, ele diz assim, haja, faça alguma coisa, multiplique, domine, faça alguma coisa, para a vida ser mais fácil. Mas o inferno vai dizendo, não, está tudo bem, fica sossegado, fica tranquilo, se esforçar para quê? Fica na sua, é mais fácil. Deus é bom, vai cair tudo do céu. Não cai não, querido. Já provei que até a chuva, se não tiver ação da terra, não vem do céu. Eu finalizo essa palavra lhe dando o exemplo do rei Saul. Como é que começou a trajetória desse homem? As jumentas do pai dele fugiu e ele foi atrás. Quem foi ativo aqui, a jumenta ou Saul? As jumentas. Elas foram ativas, elas fugiram. Ele foi reativo, foi atrás delas procurar. Qualidade de um reativo: desiste facilmente. Quando ele passou alguns dias procurando, que ele não achou as jumentas do pai, o que foi que ele disse? Vamos desistir, voltar para casa e dizer, pai, infelizmente não achamos. Os servos dele, que estavam próximo deles, tiveram uma ação. Vamos fazer o seguinte, aqui próximo tem um profeta. Vamos fazer uma coleta e levarmos uma oferta até o profeta? Ação. Procurar o profeta, levar uma oferta, ofertar na vida do profeta. Ação. E quando eles chegaram lá, o profeta, além de dizer onde estavam as jumentas, eles acharam, e ainda disse assim, tem uma missão para você, um desafio para você se tornar rei de Israel. Só que Saul não era ativo, ele era reativo. Ele, o senhor tem certeza? É você mesmo. Então, manda os servos levar jumento, você fica aqui que você já vai virar rei. Chegou o dia da cerimônia. Com vocês, o rei de Israel. Cadê o rei? Está escondido no meio da bagagem. Ei, rapaz, é você. Ah, eu? É. Vem cá. Você é o rei, vem. Aí coroaram ele. Aí ele começou a ter um instrutor muito bom, o profeta. O profeta começou a ensinar, ele ia buscar Deus, tal. Quando ele começa a ouvir a palavra do profeta,
ele saiu de um homem reativo e passou a ser um homem ativo. Passou a governar Israel muito bem. Aí ele fez ações. Acabou com a idolatria, acabou com as buscas de encantamento. Ele tomou muitas ações boas, estruturou a nação. Enquanto ele esteve agindo, tudo bem, até o dia que apareceu um gigante, chamado Golias. Nesse dia, até o dia que apareceu Golias, Saul era conhecido como um guerreiro, porque ele saiu da reação e passou a ser ativo, governando, conquistando, vencendo batalhas. Quando ele esteve na ativa, no dia que apareceu Golias, ele se retraiu. Ficou no acampamento, numa montanha, Golias no outro, 40 dias, Golias desafiando ele. E ele reativo, dentro da tenda dele. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Quando você é reativo, Deus tem que levantar alguém ativo. Aí vem aparecendo um menino, com um saquinho assim na costa, feito de pano, ruivinho, adolescente, cara toda marcada, e ele vem de lá com uma ação, qual o pai chamou isso assim: leve grãos para os seus irmãos na guerra e queijo para o comandante. E ele vinha como o emissário, ação. Quando ele vai caminhando com ação, ele olha e vê Golias gritando: ei, não tem homem aí não. Ele: como assim que um incircunciso desse fala do exército de Deus vivo? Não, peraí, isso não vai ficar assim não, vou já resolver esse negócio. Foi lá com o rei e disse assim: ô rei, e aí? Ah, meu filho, eu estou aqui esperando para ver o que é que vai dar esse negócio. Não, o senhor me autoriza, eu vou lá. Eu vou lá. Hoje eu derrubo esse cabeção, ele não vai ficar mais gritando com o exato povo de Deus não. Meu filho, isso não é para você. Não, mas eu vou. Então pega a minha armadura. Ele disse assim: não, essa armadura não dá nem para me mexer. A sua armadura vai me deixar reativo. Eu preciso ser ativo nessa batalha. O que é que você vai fazer? Calma. Pegou 5 pedras, uma funda, foi lá e gritou: ei, vem Golias. E quando Golias veio, olha a ação de fé do menino. O que foi que ele disse? Você vem para mim com espada, lança, palavras de arrogância, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele mexeu com o céu. Na hora que ele mexeu com o céu para tudo, e Deus disse assim: junta tudo que é anjo, então agora nós vamos reagir. Enquanto Saul estava dentro da tenda, reagindo, sem fazer nada, o céu não se movimentou a favor do exército de Israel. Mas na hora que o menino disse: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o céu reagiu e disse: amém. Hoje Golias morre. Pode celebrar, irmão, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando Golias morre, Davi, ele sai de lá, continuando a vida de ação dele. Continuando a vida de ação. Os soldados colocaram ele no ombro e saíram gritando na cidade: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Ele tinha matado só um. Mas a boca do povo aumenta. A partir desse dia, o que foi que Saul fez? Se encolheu mais. Se encolheu mais. Se tornou mais reativo. Virou escravo do medo. Virou escravo da afronta. E não conseguia mais vencer uma batalha. Ao ponto de querer... Qual foi a reação dele? Vou matar Davi porque ele está fazendo muito sucesso. Eu tenho que acabar com esse menino, porque senão ele vai me tomar o trono. Ele reagiu.
Tempos depois teve outra guerra contra os filisteus. Ele foi para a guerra e morreu. Por quê? Porque foi um homem que era reagente, teve a oportunidade de se tornar ativo, mas no dia de uma afronta ele se tornou reativo. Querido, não seja reativo diante das afrontas da vida, das circunstâncias, da adversidade, do luto, de uma necessidade. Não seja reativo, seja ativo. Tenha uma posição diante de Deus, tenha uma posição diante do céu, que todo dia tenha uma palavra de fé na sua boca, que todo dia a tua voz seja escutada no céu. Você já aprendeu neste lugar que a sua voz é o endereço do céu, é a sua digital do céu. Todo dia fale com o céu, todo dia clame, todo dia faça uma adoração ao Senhor, todo dia declare as maravilhas e os feitos maravilhosos do Senhor, os sinais do Senhor. Quando você estiver diante de uma adversidade, como Davi esteve ali diante de Golias, use o céu, proclame o céu, convoque o céu vai reagir ao teu favor e você terá vitória na terra. E quando você tiver vitória na terra, tem uma nova ação de agradecimento, de louvor, de exaltação ao Senhor. Faça um ciclo contínuo a cada dia, meu irmão, diante do Senhor. Haja diante do céu e o céu vai reagir ao seu favor. Se eu fosse você, eu tomava uma postura, levantava dessa cadeira e começava a agir agora em direção ao céu. Comece a falar algo ao coração de Deus, comece a dizer algo ao coração de Deus, comece a decretar no nome do Senhor que os gigantes vão cair, que as afrontas vão cair, que as necessidades vão cair, que as doenças vão cair. Comece a proclamar, haja com fé e o céu vai reagir ao teu favor. Ore, canta lá, baixuri, ore, canta lá. Ei, canta lá, maná. Haja, meu irmão, nessa hora. Declare palavra de autoridade, palavra de vida, palavra de cura, palavra de transformação. Provoque o céu com uma ação nessa hora, meu irmão, em nome de Jesus, e deixe o céu reagir ao teu favor, em nome de Jesus, aleluia. Entre com ousadia. Séculos, teu reino permanecerá, digno de honra, digno de glória, digno de toda adoração. Pelos séculos dos séculos, teu reino permanecerá, digno de honra, digno de glória, digno de toda adoração, pois tu és rei.